Paz do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? Turma Fruto, Grupo Renascer. Hoje a Tiana está aqui mais uma vez para deixar uma palavra ao coração de vocês para o crescimento espiritual. Amém? Lembrando que nós não podemos crescer apenas em estatura, mas também em graça e sabedoria. E espiritualmente precisamos crescer para que a gente possa discernir as coisas espirituais. Lembram disso? Mesmo porque, se nós apenas crescemos carnalmente, a gente vai andar sempre na carne e nunca vai entender a vontade de Deus para a nossa vida. Quanto mais crescermos espiritualmente, mais vamos ter discernimento e mais vamos conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Porque dessa forma nós vamos estar renovando a nossa mente. Ou seja, renovando, tirando as coisas do mundo e colocando as coisas de Deus. Dessa forma. Amém? Renovando sempre com as coisas de Deus. O nosso tema é o maior do reino dos céus. E o versículo para decorar está em Mateus 18:3, que fala assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Tiana, então você está dizendo que agora ninguém mais de nós vai entrar no reino dos céus porque somos adolescentes, pré-adolescentes, o reino dos céus não é mais nosso. Não é isso que a Tiana está falando. A Bíblia está nos ensinando que algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram: Jesus, quem é o maior do reino dos céus? Aí, o que Jesus fez? Coloca uma criança no seu colo e explica para essas pessoas que se não se tornarem como aquela criança, se não se converter como aquela criança de modo algum, ninguém vai entrar no reino dos céus. Mas o que Jesus estava querendo ensinar naquele momento? Que a criança, ela tem humildade, que a criança, ela tem facilidade para perdoar, que a criança tem um coração bom, não guarda rancor, mas nós temos que prestar atenção em uma coisa. A criança não vai ser sempre criança, a criança, ela vai crescer. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo outras atitudes. Então, o que nós temos que nos vigiar? Nós temos que crescer, mas nós temos que buscar ter o nosso coração puro, ter humildade na nossa vida. A Bíblia nos ensina, Jesus falando que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É Jesus que está ensinando. Então nós temos que entender que nós vamos crescer em estatura, mas se nós crescermos em conhecimento da palavra de Deus, automaticamente nós vamos agir conforme a palavra de Deus. E se nós agirmos conforme a palavra de Deus, nós estaremos obedecendo a Deus. A criança, quando ela está perto dos pais, o que acontece? Principalmente perto do pai, não é verdade? A criança, ela procura sempre estar obedecendo. Quando o pai vira as costas, até ela apronta um pouquinho. Mas quando ela está perto do pai, ela acaba obedecendo, talvez por medo. Se nós tomarmos a consciência que Deus é o nosso pai e que sempre Ele está conosco aonde nós formos, o que vai acontecer com a gente? A gente vai começar a obedecer. A gente vai começar a fazer aquilo que a palavra nos ensina. E não vamos fazer coisas que desagradem a Deus. Por quê? O nosso Pai sempre está conosco. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele é onipresente, está em todos os lugares. No domingo, a Tia Ana fez algo lá na igreja, que vocês estavam lá, com certeza vocês viram, e se não estavam, vão ver hoje, certo? Então, eu dei exemplo para vocês assim, ó, que esse líquido vermelho, ele é a nossa vida espiritual. É o nosso conhecimento da palavra de Deus, porque o espiritual, ele se alimenta do conhecimento da palavra de Deus. Então, quando é criança, olha a estatura da criança e o conhecimento da palavra de Deus é de acordo com o seu tamanho. Então, tem coisas que a criança faz porque ela não sabe que é errado. Só que essa criança, ela precisa de alguém que a ensine a fazer a coisa certa e vai chegar um tempo em que ela vai precisar decidir fazer a coisa certa. Então, quando essa criança, ela se tornar um adolescente, o que vai acontecer? A estatura vai crescer. Assim como vocês hoje são pré-adolescentes, adolescentes, vocês já cresceram, já não são mais crianças. Aí, vocês cresceram na estatura. Então, automaticamente, vocês precisam também crescer no conhecimento da palavra de Deus. Ter a vida espiritual
de acordo com o seu tamanho. Porque se isso não acontecer, olha só, a estatura vai ser outra, mas espiritualmente vão estar agindo como crianças, fazendo coisas erradas. E por isso que a Bíblia nos ensina lá em Oséias 4:6, que fala assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais eu conheço a palavra de Deus, e mais a palavra entra no meu coração, mais o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida e vai me convencer a não fazer as coisas erradas. Mesmo que eu sinta vontade de fazer as coisas erradas, porque nós somos carne, nós podemos realmente sentir isso, mas se a gente conhecer a palavra de Deus e o nosso espírito, o nosso conhecimento da palavra de Deus, ele for de acordo com o nosso tamanho e ele for um bom conhecimento, tivermos uma boa fundamentação na palavra, o que vai acontecer? Automaticamente a gente vai escolher não fazer, porque a gente sabe que se a gente fizer algo de errado, é igual à lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Na nossa vida é da mesma forma. Tudo que nós fizermos, a gente vai colher, seja bom ou seja ruim. É a lei da semeadura. Aí, quando a gente fica adulto, se o conhecimento da gente, da palavra de Deus, a vida espiritual for pequenininha assim, ó, não crescer, o que vai acontecer? A gente vai ser aquelas pessoas que muitas vezes estão na igreja, mas não conhecem nada da palavra de Deus. Elas não têm conhecimento, não têm experiências com Deus, não têm uma vida com Deus ativa. E é isso que você quer? Eu não quero isso pra mim. Eu quero cada vez mais ter mais de Deus, conhecer mais a Deus e se aproximar de Deus. Como é que você vai conviver com uma pessoa que você não conversa com ela, tá o dia inteiro com aquela pessoa e você não conversa com ela? Que intimidade que você vai ter com essa pessoa? Nenhuma. Assim é com Deus. Deus, ele está conosco o tempo todo. E Deus quer que a gente converse com ele, que a gente abra o coração para ele, que a gente cresça espiritualmente, que a gente não fique sempre na mesma, sabe, mesmice, sempre fazendo a mesma coisa, sempre fazendo o mesmo pecado, as mesmas coisas erradas por não conhecer a palavra de Deus. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais o Senhor vai trabalhar na minha vida. E mais eu vou ser moldada e você vai ser moldado. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus. Um adulto que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, como que ele vai agir? Como criança espiritual. E todos vocês um dia vão crescer, os meninos vão ter esposas, as meninas vão ter esposos, vão ter filhos. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês vão passar alguma coisa para os filhos se vocês não conhecem? Então, vocês precisam também crescer espiritualmente. Vocês precisam ter mais conhecimento da palavra de Deus. Mas lembrando que isso é uma decisão que você vai tomar, pré-adolescente, adolescente. Vocês que precisam ter essa decisão. Se vocês querem ou não alimentar a vida espiritual de vocês. Porque automaticamente vocês com certeza sentem muita fome, comem o dia inteiro, comem de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, alguns levantam de madrugada para comer, não é verdade? Acham que a tia Ana não sabe? Tia Ana sabe sim. Aí, eu digo uma coisa para vocês. Na estatura, automaticamente, é natural, vocês estão crescendo. Não precisa muito de esforço, porque é só pegar um pratinho ali, comer, se alimentar bem, né? Tranquilo. Mas, na vida espiritual, precisa de esforço. Vocês precisam decidir crescer espiritualmente. Agora, vocês já têm idades o suficiente para vocês decidirem pegar a palavra de Deus, vocês lerem a palavra de Deus, vocês escolherem o que vocês vão ouvir, se vocês vão ouvir algum hino, se vocês vão querer ouvir música. Lembrando que a tia Ana já explicou para vocês o grande poder que a música tem na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, quando nós ouvimos louvores em adoração a Deus, quando nós escutamos louvores abençoados, isso nos aproxima de Deus e nos ajuda a abrir o coração para receber a palavra de Deus. Mas, dependendo do que você escuta, vai fechar o teu coração.
dependendo do que você escuta, vai afastar você da presença de Deus e vai fazer com que as tuas emoções, os teus sentimentos dominem você, dominem o teu espírito. E eu quero dizer algo para você. Quando nós deixamos o nosso coração nos dominar, o nosso sentimento nos dominar, a palavra de Deus nos ensina que o nosso coração ele é enganoso. E por isso ela também nos ensina no livro de Provérbios, que é para nós guardarmos o nosso coração. Amém? Agora fecha os seus olhos. Eu creio que você não vai querer ser assim dessa forma, grande em estatura e com pouco conhecimento, vivendo como uma criança espiritual. Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que ser crianças para herdar o reino de Deus, mas não está falando de criança espiritual. Está falando da maneira da humildade da criança, da simplicidade da criança, da facilidade de perdoar. Porque eu tenho certeza que quando vocês eram menores, vocês perdoavam mais fácil. Agora, vocês, dependendo da situação que alguém faça para vocês, dá vontade de virar a cara, não dá vontade de conversar. Se for preciso, fica 1, 2 dias sem conversar com o amigo aí, com a amiga. E não é dessa forma que nós temos que proceder. Por isso, nós temos que entender a palavra de Deus. O que mesmo que a Bíblia fala a respeito de perdão? Perdoar 7 vezes por dia? Não. 70 vezes 7 por dia. Então, nós temos que sempre decidir perdoar. E lembrando que o perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Amém? Outra hora nós falamos sobre perdão. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, por cada adolescente, cada pré-adolescente, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor venha estar trabalhando no coração deles. Que o Senhor venha estar dando, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, a vontade, o desejo de servir mais ao Senhor, de buscar a sua presença. Que eles venham ter força, Senhor, para decidir se alimentar espiritualmente, se alimentar da sua palavra. Decidir, Senhor, obedecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, os ensina a cada dia. Que o Senhor venha estar dando sabedoria aos pais, dando sabedoria a nós do departamento para levar a palavra a eles, e que eles possam, Senhor Deus, ter o coração aberto para receber a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a sua vida, a Turma Fruto, Grupo Renascer. Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Paz do Senhor. Tchau.